Ele preside um grupo formado por 11 empresas que atuam em vários segmentos do mercado. E como sócios, ele tem irmãos. Há quem ache impossível ter harmonia entre sócios que são parentes, mas eles têm dado conta do recado. A prova disso está na idade do grupo, 50 anos de atuação. Meu convidado é o presidente do Grupo Séculos, Arthur Azevedo. Muito obrigado pela sua presença, Arthur. Oi, Nácia. Obrigado a você pelo convite. Estar aqui com você é um prazer. Comemorando 50 anos, isso para Minas é um orgulho, viu? Poucas empresas chegam a uma idade tão longeva. Parabéns. Oi, Nácia. Para nós também é uma satisfação muito grande. Primeiro, 8 irmãos. Há 50 anos começamos o Grupo Séculos, 8 irmãos comemorando 50 anos vivos, todos juntos. Exatamente, quer dizer, percorreram os piores momentos e estão juntos nos melhores momentos de pujança, quando o grupo já está forte e consegue se estabelecer no mercado. Eu quero falar agora, Arthur, exatamente dessa harmonia que surpreende tantas empresas. Eu conheço tantos empresários, donos de micro, pequenos, grandes negócios e que não conseguem descobrir um caminho, uma fórmula, um jeito de fazer com que irmãos se estabeleçam cada um em uma área, levando o negócio para frente. Qual que é o segredo de vocês? Oi, Nácia. Eu acho que cada família, todas as famílias têm seus problemas iguais e às vezes também um pouquinho diferentes. É da família isso, né? É, na família. A educação começa do berço. Nós tivemos educação dos nossos pais. Nascemos numa pobreza muito grande e a união foi muito importante. E a liderança também do irmão, que foi como um pai. O Jairo, né? O Jairo, ele puxou todos, e todos acreditaram muito nele, e ele exerceu uma liderança muito forte, e isso foi o segredo. E além da humildade dos irmãos de aceitar essa liderança, acreditar nele, e o resultado está aí, realmente. Só pensamos e trabalhamos pensando que foi o grande segredo, unicamente na empresa, não pensávamos em cada um de nós. Esse, para mim, foi o grande segredo. Agora, tem um detalhe, porque com 8 irmãos e são 8 empreendedores, uns mais arrojados, uns mais tradicionalistas nas suas decisões, mas vocês são empreendedores. E empreendedor é aquela história de 2 bicudos não se beijam, porque empreendedor quer as coisas do jeito dele, ele quer ver a marca dele nas decisões, ao redor, nas coisas que acontecem. Em momentos de dúvida, por exemplo, em que a minha ideia é tão boa quanto a sua, somos irmãos, estamos sentados conversando, como é que se chegava a um acordo? Tinha assim um voto Minerva, uma situação que fala assim, ó, antes que entra na briga, para. Tinha um truquezinho aí para manter a calma? Oi, Nácia, vamos dizer, os anos 60, 70, 80, a gestão era daquela, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Era realmente isso mesmo que acontecia. O líder tinha que ter menos tato. Ele era líder, ele mandava, não se discutia, pronto, se fazia. Eu acho que esse foi. Os anos 2000 são diferentes. Eu assumi com outro tipo de gestão, porque não daria certo eu querer fazer a mesma coisa que o Jairo fazia. Ele fazia e fez muito bem, o grupo chegou aonde chegou, foi com ele, levando durante 42 anos isso. Eu assumi há 8 anos. Em outros tempos, né? Em outros tempos, visando os anos 2000. Então, a governança foi de maneira diferente, a nossa gestão. E você já está há quase 9 anos e acabou de tocar em um assunto importantíssimo, que é a governança corporativa. Hoje, vocês, aliás, já teve época em que vocês foram mais de 50 parentes trabalhando nas 11 empresas do grupo. E hoje são quantos, Arthur? Olha, hoje são 4 da primeira geração. Os outros 4 continuam sócios, mas não estão na gestão. Mais 7 sucessores e mais 4 familiares. Sobrinhos, casado com sobrinha, esposo, né, cônjuge. Na realidade, nós somos 15. Nós já chegamos a ser quase 60 ou 60, se não me engano. Eu já ouvi de um grande empresário uma vez, ele dizendo, se explicando por que ele não contrata parente. Ele fala o seguinte, um empresário não pode contratar uma pessoa que ele tenha dificuldade para demitir. Essa era a regra dele. Como é que vocês fazem para evitar, para impedir, porque eu imagino que haja o assédio de famílias, de parentes mais próximos e mais distantes, é inevitável, é um grupo de sucesso, é um grupo muito conceituado no mercado, de muita visibilidade nos setores em que atua, eu imagino que pedidos apareçam. Tem uma regra assim familiar, olha, realmente família não entra ou tem uma condição em que parente entra? Antes não tinha regra, entrava. Bastava ter o sangue da família para já ter o emprego garantido. Eram bons profissionais, mas não o que hoje nós temos. Nós mudamos a partir de 2002, 2001,
antes ainda da minha gestão, contratando o Renato Menhaus, de São Paulo, que é um consultor sobre sucessão. Ele nos fez ver várias coisas. Fizemos, a partir de 2002, um acordo de acionista, com as regras de entrada, regras de saída. E hoje, realmente, esse grupo de familiares, a partir daí, foi onde que reduziu para esse número que eu te falei. Foi profissionalizar-se e hoje é bem-vindos aos Azevedos dentro do Grupo SECO, desde que estejam dispostos a ser executivos de peso. Dentro da realidade de vocês, do Grupo Séculos, o que a governança corporativa, o que todo esse processo de transformação realmente mudou e foi mais marcante para vocês, Arthur? Olha, uma coisa eu falo, quando tem um líder, um presidente, e não tem nada acima dele, é muito perigoso. Com a governança corporativa, nós temos a formação de conselhos. Tem o conselho de acionista, que é o máximo, tem o conselho de administração, que é a prestação de contas. O acionista, o conselho de acionistas e de administração, eles são paralelos ou um tem mais força do que o outro? Como é que funciona? Normalmente, o de acionista são os donos, né? A vontade prevalece, a vontade dos donos. Sempre vai ter mais força na decisão. Mas o conselho de administração tem a força na gestão muito grande. E nós temos 3 conselheiros independentes, 2 de São Paulo e 1 de Belo Horizonte, da Fundação Dom Cabral. Então, isso aí faz com que a prestação de conta, há uma cobrança muito grande. Então, o presidente, o líder, ele não é o máximo e acabou. Deus e ninguém mais fala mais nada. Não, não é assim. São 8 irmãos que são sócios em 11 empresas, é uma holding, é um grupo formado por 11 negócios diferentes. E aí eles têm o conselho de acionistas, mas também tem um conselho consultivo, que é um conselho que trabalha nas diretrizes e na operação. E nesse conselho tem consultores que são oriundos do mercado, que podem ser empresários, podem ser executivos de outras empresas ou consultores, quer dizer, são profissionais que estão no mercado e que vocês em algum momento convidam, e eles são remunerados por isso, para participar dentro das decisões estratégicas de vocês. Essa escolha de quem vem, de que setor essa pessoa vem, isso é importante para trazer o quê? Um senso crítico diferente da família, para trazer ideias diferentes. Qual é a maior importância de ter esse sangue de fora compondo esse conselho de vocês? Primeiro, são pessoas bem capacitadas. A gente procura dar um equilíbrio. São águias do mercado. São águias do mercado e tem que ser muito bons mesmo, e são muito bons. E a gente procura colocar pessoas, como foi a escolha, dentro de segmentos que poderiam nos ajudar. Por exemplo, nós temos o Geraldo Sardinha, professor da Fundação do Cabral, para mim é o papa em questões de finanças. Tem o professor Nelson Barizelli, paulista, professor de faculdade, que entende pra caramba do varejo. E tem o professor Paulo Conte. Ele é professor em governança corporativa. Ele, inclusive, implantou a nossa governança corporativa no nosso grupo. Pessoa, assim, conhecedora profunda dos assuntos. Então, nós temos 3 pilares lá dentro que direcionam e ajudam-nos a dirigir toda a empresa. Agora, você se lembra, e vamos lembrar, antes de você assumir a presidência da holding, Arthur, você passou pelos negócios em que você ficava muito perto da operação, né? Você ficava muito perto do negócio em si, fazendo, inclusive, atendimento a clientes, porque esse é um lado interessante, né? Porque o empreendedor, ele acaba não largando as rédeas do negócio, né? Ter ali aquela visão do que está acontecendo, do que pode gerar um resultado melhor, acaba aprendendo aí muito a sua atenção e gastando muita energia. Você sente falta dessa época em que você via as coisas acontecerem ali muito perto, que você tinha uma decisão muito direcionada para o que está acontecendo agora, nesse momento? Olha, Nácia, saudade sempre tem das coisas, né? Mas eu acho que hoje a gente tem uma maneira melhor, e eu gosto mais da maneira que hoje nós estamos tendo. Qual que você gostou mais das indústrias que você trabalhou? Indústria de relógios, a de joias? Aí eu gostei de todas, a gente tem paixão por todas, a gente tem que trabalhar com paixão. Agora, eu tenho um pouquinho, meu coração um pouquinho no relógio, porque eu que fui para Manaus para fundar a empresa, no segundo passo dela, que foi a indústria mesmo no Brasil. Porque nós tivemos o relógio desde os anos 70, mas eram importados. Nós, em 89, fomos para Manaus. E a pessoa indicada para ir fui eu. Então, eu tenho uma paixãozinha um pouco diferente. Aquele filho que a gente... xodózinho. É o xodó maior mesmo. Agora, para a gente encerrar, Arthur, o que leva vocês a escolher um novo segmento de mercado? De onde que desperta e o que alimenta essa visão estratégica de vamos seguir por aqui? Olha, Inácio, isso é muito importante. Planejamento estratégico, em primeiro lugar, com o grupo de trabalho, com o grupo pensando, pesquisas. Eu te falo assim para você, quando entrou o celular, muita gente falou, agora acabou, ninguém precisa de relógio para olhar, agora no celular tem.
E você falar que não diminuiu a venda de relógio, eu não vou falar não, que diminuiu sim. Mas não diminuiu só de relógio, diminuiu de geladeira, de televisores, de tudo. Porque muito dinheiro foi direcionado para consumir celular. Exato. Mas a gente ficava muito preocupado. Nós saímos um pouco na frente. Hoje tem muitas empresas olhando isso. Nós transformando um relógio, nós vimos isso em acessório de moda. Então, antes, uma pessoa que nos anos 60 tinha um relógio que passava de pai para filho e que nos anos, antes da entrada do celular, tinha 3 relógios, hoje pode olhar que tem mais de uma dúzia. Muito bem. Conversa bacana aqui com Arthur Azevedo, presidente do Grupo Séculos, da Holding. E eu tenho certeza que você inspirou muita gente aí a tomar boas decisões, viu? Muito obrigada, sucesso, abraço a todos os seus irmãos. Muito obrigada. Muito obrigado a você.